Bom, vamos dar início aqui nesse exercício da Unicamp. Esse exercício é a segunda fase. E ele fala o seguinte: quando colocamos água em um copo, ele passa a atuar como uma lente cilíndrica. Ao posicionarmos o objeto atrás do copo com água, as características da imagem dependem de sua posição. É exemplo do que acontece com a lente delgada. Observando figura A, a imagem produzida é real invertida e maior que o objeto. Bom, ele fala o seguinte: as posições do centro de curvatura e do foco de uma lente delgada. Então, nós sabemos que a lente delgada seria uma lente de borda fina. Estão representados no eixo óptico ilustrado na figura B. Para que a imagem produzida da lente seja real invertida e maior que o objeto, faça o que se pede. Represente a lente delgada no ponto O, explicitando se ela é divergente ou convergente. Posicione o objeto corretamente, representando-o como uma seta apontando para cima, com base no eixo óptico, usando o comportamento de dois raios. Então, nós vamos lançar dois raios. Encontre a imagem, nós vamos encontrar a imagem acima e vamos representar com uma seta apontando para baixo e com a base no eixo óptico. Então, aqui é o seguinte: aqui, de início, o copo, né, estava com ar e ele colocou água no copo. E aí nós vimos que aqui nós temos ar, ele continua com ar e aqui está com água, né? Então, o que acontece? Essa daqui seria a lente cilíndrica, tá? Então, para nós projetarmos, ele fala o seguinte: lente de bordas finas, nós sabemos que as lentes de bordas finas, elas são convergentes, né? Então, se eu for projetar a minha lente no centro óptico, que é o que ele pede, então eu tenho aqui, para eu projetar no centro óptico. Então vamos projetar ela aqui no centro óptico. Ok. Lente convergente, setinha apontado para fora. E aí, ele fala o seguinte: a imagem ele quer a imagem real invertida e maior que o objeto. Para nós identificarmos se a imagem é real, eu preciso entender o seguinte: quando eu lanço o objeto, né, eu vou lançar ele aqui no segundo quadrante. Quando eu lanço o meu objeto no segundo quadrante, a imagem ela pode dar aqui. Nós sabemos que a imagem, se ela for projetada aqui, é uma imagem virtual. Agora, ou a imagem ela cai no segundo quadrante ou ela cai no quarto quadrante. Quando ela cai no quarto quadrante, ela cai de cabeça para baixo. Então, aqui caindo no quarto quadrante é uma imagem real, invertida, e aí ela pode ser maior, ela pode ser menor, ou ela pode ser do mesmo tamanho. Então, tudo vai depender da localização que eu coloco o meu objeto aqui no segundo quadrante. Tá? Então, nós vamos projetar isso daqui para a gente poder identificar como que vai ser lançado. Tá? Então, aqui é o foco imagem, foco objeto, e aqui é o foco imagem, né? Aqui seria o anteprincipal do objeto e o anteprincipal da imagem, tá? Então, vamos projetar. Aí é o seguinte, notem que eu quero uma imagem real invertida e maior. Então, você tem que lembrar se ele vai estar antes do foco, né? Ou depois do foco, para eu projetar o meu objeto. Olha lá, se eu projetar aqui, ó, vamos fazer aqui só para a gente entender. Vou projetar o meu objeto aqui. Então eu sei que os raios, eles chegam paralelos, certo? Chega paralelo e passa pelo foco imagem, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai passar no centro, ó, notem o seguinte, ó,
que ele passa no centro óptico. Quando ele passa no centro óptico, notem que eles não vão se encontrar aqui, ó. Então, para eu fazer a minha imagem, eles não vão se encontrar, porque a imagem eu projeto no cruzamento, né, dos raios. E aqui eles não vão se encontrar, notem que eles estão abrindo. Se eles estão abrindo, eles vão se encontrar lá atrás no prolongamento, ó. Lá atrás no prolongamento. Então ele vai encontrar aqui, ó. Então, na verdade, se eu projetar o meu objeto entre o foco e a lente, né, do centro óptico, bem mais próximo da lente, aqui vai se tornar uma imagem virtual. E não é isso que ele pediu. Então tem que entender o que o exercício está pedindo para mim. Então, se eu projetar em cima do foco, aí eu tenho que analisar e lançar os raios, tá? Pode ser entre o foco e o antiprincipal, então aqui não dá certo, tá ok? Então vamos projetar lá, porque eu não quero no prolongamento, ok? Eu vou projetar meu objeto, aqui, ó, certo? E aí eu tenho que lançar os raios. Então, ó, chega paralelo, passa pelo foco imagem. Beleza. Aí ele vai passar no centro óptico, ó. Vou mudar a cor aqui, vou pegar outra cor. Pegar um amarelo, pode ser? Pode, ó. Então, vou puxar. Olha lá. Você tá vendo que aqui ele tá no encontro? Então vamos projetar a imagem com a seta para baixo. Vamos projetar aí. Então vamos desenhar aí o objeto. Aqui é o ponto de encontro, certo? Então vou desenhar aqui, ó. Olha lá. Objeto não, imagem, né? Eu estou desenhando a imagem. Então, estou demonstrando a imagem, tá? Que na segunda fase aí convém você especificar tudo que você está fazendo. Aqui é o objeto. Lancei os raios, tá? O que eu posso fazer aqui que eu esqueci os raios estão lançados aqui, ó. Então está feito o que ele pediu, tá? É esse detalhe. Vamos verificar agora o item B. Já o item B ele fala o seguinte: considere agora uma lente divergente delgada, tá? E com distância focal f de menos 5. Então no item B é o seguinte: o que acontece? O item B mesmo, aqui ele colocou o foco menos 5. Então já facilitou a vida, tá? Mas se ele não tivesse dado o menos 5, você teria que lembrar que na lente divergente, a distância focal ela é negativa, tá? Então lá na lente divergente, a distância focal ela é negativa, tá? Menor que zero. E ele deu, né? Ele deu o sinal aí de menos 5, então facilitou a vida. Então agora nós vamos calcular o P', né? Por quê? Porque ele falou um objeto está posicionado a uma distância P de 45. Então, P equivalente a 45 centímetros, qual é o aumento linear transversal A da imagem gerada? Para eu encontrar o aumento linear, nós temos a fórmula do aumento linear, vou colocar aqui, ó. A fórmula do aumento linear é foco F menos P, tá? Então é F sobre F menos P. Então nós vamos encontrar
Vamos encontrar aí o aumento, né? Porque ele nos forneceu, então vai ficar, joga na fórmula. Eu tenho o aumento, que é o F. Quem que é o F? Aí tomar cuidado nos jogos, nos sinais, tá? Vai ficar 5. O foco, ele nos forneceu que é menos 5. E o P? O P é 45 positivo, então não tem necessidade de colocar dentro do parênteses, porque ele vai ficar negativo. Então vai ficar menos 5, devo 5 e devo 45, hein? Não vai fazer jogo de sinal aí, porque eu devo 5 e devo 45. Estou devendo 50. Só que aqui, ó, esse menos com menos, agora vai dar mais, tá? Então vai ficar, ó, 5 por 50. Vou deixar na base 100 para facilitar a minha vida. 2 vezes 5 dá 10 por 100. 10 dividido por 100 vai dar 0,1, tá? 0,1, nós sabemos que se eu multiplicar por 100 aqui, ó, esse aumento é equivalente a 10%, tá? 10%. Então, o que significa isso? Que a imagem ela é 10% do tamanho do objeto, tá? A imagem é 10% do tamanho do objeto, tá? Então você demonstrou tudo aí, tá? Esse aumento aí, ele não tem unidade, tá? Que é valor adimensional, por isso que ele não tem unidade. Então notem que é um exercício, né? Segunda fase da Unicamp, isso daí caiu no ano 2025. E então a gente tem que projetar e colocar tudo dentro desse quadro aí, tá? Quando, se você for fazer a prova da Unicamp, quando você estiver na segunda fase, a resolução tem que estar tudo dentro desse espaço aí, tá ok?